Mateus 28, versículo 16 a 20, a palavra de Deus diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite tão gostosa, podemos estar juntos cultuando ao Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos edifique com a Tua palavra, edifica a Tua igreja, salve almas, que o Senhor esteja recebendo toda a honra, a glória e o louvor nessa noite, Pai. Que somente o Senhor seja engrandecido aqui em nosso meio. Nós agradecemos, Pai, por esse privilégio que nós temos de estar participando, Pai, desse momento tão maravilhoso, Deus, onde irmãos estarão obedecendo o mandamento do Senhor, a ordem de ser batizados. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos a Deus, continue, Pai, abençoando as nossas vidas e nos abençoe nesse momento, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha 12 discípulos. Isso não é segredo para ninguém, todos nós sabemos. Foi traído por um deles, então sobraram 11 discípulos. E esses 11 discípulos, eles viram Jesus aqui nessa ocasião ressuscitado. Então, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu ali para os 11, na realidade ele apareceu para muita gente, depois de ressurreto. Jesus, logo após a ressurreição, ele caminhou por essa terra, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 3, aproximadamente por 40 dias. Por 40 dias ele andou aí nessa terra. E de acordo com 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, durante esses 40 dias, ele apareceu para mais de 500 irmãos. Então, ele apareceu para muita gente, né? Então, nesse texto, nós encontramos, dentre esses tantos irmãos que viram Jesus, nós encontramos aqui um momento em que os 11 viram Jesus logo após a sua ressurreição. Né? E nós vemos aqui a reação dos discípulos, vocês viram? O versículo 17 diz que alguns, quando o viram, o adoraram, e alguns duvidaram. E desses que duvidaram de Jesus, nós temos um personagem que é muito conhecido por nós, cujo nome é Tomé, o discípulo que é preciso ver para crer, né? Então, alguns duvidaram de que Jesus havia sido ressuscitado, né? Mas nós vemos aqui então a reação dos discípulos e logo depois no versículo 18, Jesus ele diz aqui que ele continha em si todo o poder no céu e na terra, né? Toda a autoridade Jesus ele possui toda a autoridade, e aí então nessa autoridade que ele possui, os versículos 19 e 20 são mandamentos para a igreja, que nós procuramos obedecer esses mandamentos. O primeiro mandamento que ele diz aqui no versículo 19, ele diz: portanto, ide. Então é necessário ir, mas ir para onde? Fazer o quê? Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. E aí fica uma pergunta importante: você é um discípulo de Cristo? Presta atenção na pergunta. A pergunta aqui não é se você sabe alguma coisa sobre Jesus, se você conhece fatos sobre ele, se você sabe que existiu algum homem chamado Jesus. Não, essa não é a pergunta, mas a pergunta é: você é um discípulo de Cristo? Porque até mesmo eu já mencionei isso para os irmãos. Estávamos, minha esposa e eu, num certo consultório, e lá, esperando o momento dela, da consulta dela, tinha ali uma mesinha de centro com várias revistas ali, e todas ali, né, mostrando ali as manchetes, e uma das revistas me chamou a atenção, porque a manchete dizia sobre um tal homem chamado Jesus que viveu há tantos anos atrás. E o interessante é que essa revista não é uma revista cristã. Então ali abri aquela revista e comecei a ler aquele artigo falando sobre um certo homem chamado Jesus. Então dizia ali que um certo homem chamado Jesus adquiriu muitos discípulos e começou a pregar a respeito de um reino.
Então, olha só que interessante, até mesmo fontes não cristãs sabem que existiu um certo homem chamado Jesus. E essa não é a pergunta, porque todos nós aqui acreditamos que existiu um certo homem chamado Jesus. Amém? Não é verdade? Mas a pergunta é, você é um discípulo de Cristo? É um discípulo de Jesus? Outra pergunta que fica para nós é, a igreja está fazendo discípulos para Cristo? Porque essa é a ordem que ele dá, portanto, ide, fazei discípulos. E para uma pessoa se tornar um discípulo, e essa é até uma chave para você entender se você realmente é um discípulo de Cristo, se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, em algum momento da sua vida, em algum determinado momento específico, você se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé em Jesus como o único Salvador da sua vida, se já aconteceu isso em algum determinado momento da sua vida, você é um discípulo de Cristo, amém? Por que eu gosto de dizer isso, em algum determinado momento da sua vida? Porque é em algum determinado momento da sua vida, da minha vida. Porque algumas pessoas acreditam que a salvação é algo progressivo, que você vai adquirindo à medida que você vai à igreja, à medida que você vai adquirindo conhecimento, à medida que você vai fazendo coisas boas, à medida que você vai ajudando o próximo, à medida que você vai... Não tem medida nenhuma. A salvação é dada na totalidade em algum momento da nossa vida. Qual momento é esse? Quando você entende que você é um pecador, miserável, necessitado de Cristo, e se arrepende e clama a Jesus para salvar a sua vida, porque Ele morreu pelos nossos pecados, amém? É o que diz em Romanos 5,8, não é? O que fala lá em Romanos 5,8? Consegue falar comigo? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo? Esse é o Evangelho. Então, em algum determinado momento da sua vida, é necessário você crer em Jesus para ser salvo. Não é simplesmente saber fatos sobre Ele, mas é se arrepender dos seus pecados e realmente colocar a sua fé de que Jesus é o único meio de salvação. O único meio. De que quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, nós precisamos olhar pela fé, para algo que já aconteceu. Jesus pendurado lá na cruz, sangrando, derramando o seu sangue inocente, sofrendo pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Então, quando eu compreendo isso, e como diz Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando eu entendo esses fatos sobre Cristo, quando eu coloco a minha fé nisso, e clamo a Ele, ou seja, eu invoco o nome dEle, então daquele momento em diante, eu me torno uma nova criatura, eu me torno um filho de Deus, eu deixo de ser somente criatura, mas eu passo a ser um cristão verdadeiro, um salvo pela graça de Deus, ou seja, um discípulo de Cristo. A Bíblia diz, então, portanto, ide, fazei discípulos. É uma ordem para a igreja. Nós temos que sair e fazer discípulos, evangelizar. E aí então, quando nós evangelizamos aquela pessoa a qual nós estamos evangelizando, ela se rende aos pés de Cristo, reconhecendo a sua miséria e a necessidade de Jesus, e aí naquele momento, ela se torna um cristão verdadeiro, uma nova criatura, ela é uma convertida no Senhor. Ele diz então, fazei discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui duas ordens nesse texto para nós: ir, fazer discípulos e batizá-los. Então a ocasião do batismo não é simplesmente o pastor que faz, ou não é qualquer pessoa que se levanta e, eu quero fazer um batismo. Não, a igreja é participante disso. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para poder participar da vida desses quatro irmãos que estarão sendo batizados, porque toda a igreja é participante disso. Todos nós estamos aqui juntos justamente para isso, para nós juntos podermos participar na vida desses irmãos em quem eles estarão sendo batizados, obedecendo ao mandamento de Cristo, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, tem um terceiro mandamento também. O versículo 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Assim como a pessoa se converte, e aí depois ele é batizado, ele diz aqui então que ele deve aprender todas as coisas que eu vos tenho ordenado, disse Jesus.
E quais são essas coisas? Estudo bíblico. Precisamos obedecer à ordem de Cristo, irmãos. Nós precisamos obedecer. Essa é a forma de formar pessoas, de formar discípulos, de apresentar o evangelho e as pessoas compreenderem de uma forma consistente e permanecerem. Por isso, é justamente por isso, eu creio, que muitas pessoas se convertem, vêm à igreja, ficam um tempo e logo por um pouco espaço de tempo eles vão embora. Por quê? Porque não tem consistência. Então eles precisam de uma consistência para compreender que realmente eles são salvos e para aprenderem todas as coisas que Jesus nos tem ensinado, ou seja, a palavra de Deus. Então nós temos aqui então essas 3 ordens que foram dadas para a igreja, para nós, e nós precisamos cumprir isso. Cada participante da igreja é necessário, ou você é cada pessoa já convertida, tá bom? Ou você está aprendendo essas coisas, ou você está ensinando essas coisas. Agora, bom é quando nós estamos aprendendo e ao mesmo tempo ensinando, né? Então, isso é extremamente importante. Então, inclusive esses 4 que estão sendo batizados, eles estarão fazendo estudos, e outros irmãos também, para obedecermos à ordem do Senhor Jesus Cristo, de aprendermos todas as coisas. Hoje à noite, 3 pontos importantes que nós precisamos entender com relação ao batismo. Quando se fala sobre batismo, eu queria dar só uma pincelada rápida aqui, para nós podermos entender melhor. O propósito do batismo, a condição para o batismo e o modo bíblico do batismo. São 3 pontos extremamente importantes que nós precisamos entender com relação ao batismo, porque muitas pessoas não compreendem isso. Tem uma visão equivocada com relação ao batismo. O que é, para que serve, quem pode ser batizado. Então, quando nós olhamos para esses 3 pontos, o propósito, a condição e o modo do batismo, já começando pelo propósito, nós temos então que o propósito do batismo ele se resume em 3 palavrinhas básicas: obediência, identificação e testemunho. Esse é o propósito. Esse é o propósito do batismo. Obediência a quê? Ao mandamento de Cristo que nós acabamos de ler. Ide, fazei discípulos, eles já se tornaram discípulos de Cristo, agora batizando-os. Então, esse mandamento ele precisa ser obedecido. Então, o propósito do batismo é obediência. Eles estão obedecendo o mandamento de Cristo. Eu não sei se há alguém aqui que de repente já tem certeza da sua salvação. Em algum momento você creu em Jesus, você foi salvo, mas você ainda não foi batizado. Então deixa eu dizer uma coisa, são 2 ordens que nós temos de Cristo para cumprirmos durante toda a nossa vida nesse mundo. 2 ordenanças, 2 ordens, batismo e ceia do Senhor. São 2 ordenanças que nós precisamos cumprir, nós temos que obedecer. A ceia do Senhor, embora hoje seja o primeiro domingo, mas por ocasião do batismo, nós vamos deixar para o próximo domingo. Então, próximo domingo tem ceia, tá bom? Então, se preparem para isso, tá? Prepare o seu coração para isso. Mas hoje nós estamos obedecendo também ao batismo, a ordenança do batismo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu a essa ordenança. O texto que o irmão leu hoje aqui fala sobre o batismo de Jesus. Não é? Então, o próprio Cristo, quando ele chegou ali para ser batizado por João, ele questionou: puxa vida, mas eu é que preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim para ser batizado? Jesus disse o quê? Não, João, por agora, vamos fazer isso, porque me convém cumprir toda a justiça, ou me convém cumprir essa ordenança. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, para dar o exemplo, ele foi batizado. E algo interessante que nós vamos tocar mais adiante, diz ali que quando Jesus terminou de ser batizado, ele saiu da água. Esse é um ponto muito importante que a gente vai tocar nisso já já, tá bom? Ele saiu da água, tá? Então o batismo é um ato de obediência, não somente da parte da igreja em fazer o batismo, quanto da parte do cristão, do novo convertido em ser batizado. Então é um ato de obediência. Agora, a segunda palavrinha que nós temos ali é a identificação. Identificação com a igreja local. Batismo é importante para que haja uma identificação do cristão com a igreja local. Essa palavra identificação,
devemos entender melhor o sentido dela em que ela é empregada aqui. A identificação é naquele sentido assim, por exemplo, eu me identifico com o irmão Marco Túlio. Por quê? Porque eu concordo com ele, eu gosto desse irmão, nós estamos juntos, nós servimos a Deus juntos, porque eu me identifico com ele. É nesse sentido de identificação. Então o batismo, ele identifica aquele cristão, aquele novo convertido, com a igreja local. Então é natural de que aquele cristão que está sendo batizado, ele está dizendo publicamente, olha, eu me identifico com essa igreja, com a doutrina ensinada aqui, eu me identifico com esses irmãos, eu quero estar presente, eu quero dar assistência aqui às programações, eu quero contribuir para o crescimento da igreja, eu quero ofertar na igreja, eu quero ajudar a igreja a avançar. Porque batismo é identificação. Identificação faz uma ligação mais forte, né? Batismo não é membresia de igreja. Deixa eu dizer isso claro. Batismo não significa membresia de igreja. Nós vamos ver que a condição para ser batizado é ser salvo. Agora, para ser membro da igreja, até se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode chegar e perguntar depois, tá? Para ser membro da igreja, o processo é outro. Aí nós fazemos uma assembleia, conversamos e tudo mais, mas o batismo não. A condição para o batismo bíblico é salvação. E nós vamos ver a prova bíblica disso. Tá bom? Então, algumas igrejas vinculam, né, o batismo com a membresia. Assim que você batiza, automaticamente você já se torna membro. Só que o problema que tem com isso é que algumas pessoas têm certas restrições para ser membro da igreja, mas não para ser batizado. Como é que a gente concilia isso? Simples, desvinculando o batismo com membresia, porque são duas coisas distintas. São duas coisas diferentes. Batismo é uma coisa, membresia de igreja é outra coisa. O critério para o batismo é um, o critério para a membresia é outra coisa, tá certo? E a terceira palavrinha que nós temos é testemunho. Por que testemunho? Porque quando eles vêm e se submetem ao batismo, eles estão testemunhando publicamente que já receberam Jesus como o único e suficiente Salvador, que Jesus os salvou, né, e que agora eles estão dispostos a andarem em novidade de vida. São nova criatura. Então isso é um ato de testemunho também, né? É um ato de testemunho, tá certo? Então esse é o propósito do batismo. Para isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Quando nós olhamos a respeito da condição para o batismo, nós vamos ver que a condição para o batismo é justamente salvação. Agora, é claro, existe uma certa cautela, por favor, tá? Entenda. Mas o critério bíblico é salvação. Eu peço que você abra lá comigo no livro de Atos, no capítulo 8. O livro de Atos, capítulo 8, enquanto você abre ali, nós não vamos ler o texto, ele é longo, mas caso você queira ler em casa, te encorajo a fazer isso. Mas você vai encontrar que a partir do versículo 25, a história de Filipe. Filipe, que foi um diácono escolhido, é um dos escolhidos lá em Atos capítulo 7, aliás, Atos capítulo 6, né, capítulo 6. Filipe, Deus diz para ele ir para tal lugar. Chegando lá em tal lugar, eu vou bem resumir a história, ele encontra um homem sentado lá dentro da sua carruagem, lendo as Escrituras. E ele estava lendo justamente o texto de Isaías capítulo 53, que é um texto bem conhecido entre nós, que fala sobre o sofrimento de Jesus, a sua morte pelos pecadores. E aí então o Espírito Santo disse a Filipe, chega lá próximo àquele carro. Quando Filipe chegou, encontrou aquele homem assentado dentro do carro, lendo o profeta Isaías, e ele faz uma pergunta extremamente importante. Filipe pergunta para ele assim, você está entendendo o que você está lendo? E como toda pergunta é importante, é óbvio que a resposta também é extremamente importante, porque a resposta que ele deu foi, como eu poderei entender se alguém não me explicar? De quem que está falando aqui o profeta? Ele está falando dele mesmo? Ele está falando de um outro homem? De quem que ele está falando? Ou seja, eu não entendi a Escritura. E aí diz o texto, no versículo 35 em diante, olha lá comigo. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa Escritura, Isaías 53, lhe anunciou a Jesus.
Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, aquele homem: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Notou aqui outra pergunta importante? Olha, a água está aqui. O que impede que eu seja batizado? E aí então a resposta importante de Filipe disse no versículo 37. É lícito, ou seja, é correto, é certo. Você pode ser batizado se, o que ele diz? Crês de todo coração. Se crês de todo coração. Ele não disse aqui, olha, é correto, é lícito, você pode ser batizado se você fizer o Instituto Bíblico, você pode ser batizado se você fizer uma série de 16 lições, você pode ser batizado se você fizer um intensivo aí de teologia, aí você pode ser batizado. Não, ele disse, é lícito se crês. Agora, a resposta daquele homem, ele disse então no versículo, ainda no versículo 37, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando alguém respondia, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem muita coisa embutida ali nessa resposta. Não é simplesmente isso, mas aqui era alguém que estava lendo o profeta Isaías, alguém que estava lendo sobre o sofrimento do Messias. Então, quando alguém fazia uma afirmação assim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então automaticamente ele está querendo dizer que ele cria, ele acreditava, ele tinha fé de que Jesus é o Filho de Deus enviado a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. E aí então, quando ele respondeu isso, o que aconteceu? Versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Para quem não sabe, eunuco era um homem oficial da rainha ou do rei que cuidava dos afazeres, dos bens, e muitas vezes ele cuidava das servas do rei, do harém do rei, né? E por isso diz ali que ele era eunuco. Eunuco era um homem castrado que, para poder tomar conta de uma forma melhor do harém do rei, ele era castrado. Então ele servia ao rei. Aqui era um homem. Tá? Ele servia ali à rainha, no caso, né? Se você ler o texto. Então, vocês viram o que aconteceu? Ele disse ali que desceram ambos à água, os dois entraram na água. Isso é importante, você vai ver por quê. Os dois entraram na água, tanto o Filipe como o eunuco, e o batizou. E aí o versículo 39 diz, e quando saíram da água, se saíram é porque eles estavam dentro. Essa é questão de lógica. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Então ele saiu alegre e feliz da vida, né? Porque obedeceu ali ao mandamento. Né? Então você vê ali que a condição é o quê? É lícito se crês. Se crês. A única exigência bíblica para o batismo é salvação. Em Atos capítulo 8 nós vemos isso, em Atos capítulo 2, versículo 41, na pregação de Pedro, quase 3.000 almas receberam a palavra, ou seja, eles foram salvos e batizados, quase 3.000. Em Atos capítulo 9, versículo 18, você vê o apóstolo Paulo, ele se encontrou com Cristo ressurreto, viu toda aquela glória, ficou cego, foi parar na casa de um homem, Deus o curou e logo em seguida ele foi batizado. Atos capítulo 10 conta a história de Cornélio, que era um centurião, ou seja, ele era um oficial do exército romano. Ele ouviu a pregação, creu e logo foi batizado. Atos capítulo 16, nós temos ali Paulo e Silas, eles por pregarem em nome de Cristo, eles foram açoitados, foram presos. Aí no versículo 24 de Atos 16 diz que os dois cantavam hinos, os outros presos os escutavam e de repente veio um terremoto, derrubou todas as paredes da prisão e soltaram as suas cadeias, eles estavam amarrados no tronco, estavam acorrentados. E aí quando aquele oficial, o carcereiro viu aquilo, ele pensou logo, puxa vida, todos os presos fugiram. E ele seria morto se isso acontecesse. Então, diz a Bíblia que ele tirou a sua espada e quando ele estava prestes a se matar, Paulo brada lá, não faça isso, porque olha, todos os presos estão aqui, nenhum fugiu. Quando aquele homem viu o poder de Deus, ele faz uma pergunta extremamente importante. Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Qual que foi a resposta?
crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não estava querendo dizer que ele e a casa dele seria salvo se ele cresce em Jesus, tá? Não é uma promessa. Só porque você é salvo não significa que toda a sua família vai ser salva. Porque a salvação é individual. Mas o que ele está querendo dizer ali é: creia no Senhor Jesus. Quem? Você e a sua casa devem crer. Tá? E tem que entender exatamente ali. Então você vê ali que a condição era salvação. Agora, é claro, nós não saímos batizando à torta e à direita como muitos fazem, né? Olha, quem deseja ser batizado, vem cá. Quem mais? Vamos lá, vamos aproveitar e fazer um batismo comunitário aqui. Todo mundo que quiser, vem. Não. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Nós temos muito zelo com relação a isso, tá bom? Então é necessário crer. Por isso, nós não batizamos bebês. Porque um bebê, ele não pode crer. Não pode crer. Eu tenho uma criancinha ali de 2 anos, né, que está indo para 3 anos. Ele não crê em Jesus. Como é que eu vou batizar ele? Se a condição é crer. Também não é necessário uma certa idade, né? Ah, não, precisa fazer 15 anos para ser batizado, precisa fazer 18. Não. Se crer. Se crer. Então, se crer, essa é a condição, né? Então, nós, por causa de tanta doutrina que tem por aí, nós temos um certo critério, né, quanto a isso, tá bom? E o modo bíblico para o batismo. Nós já vimos até nos textos aqui, dispensa abrir novamente, você vê aí que o Filipe e o eunuco entraram na água e saíram da água. Você vê ali que Jesus, no batismo, ele entrou na água e saiu da água, né? Nós vemos então esses que foram batizados, né? João capítulo 3, versículo 23, em João, diz ali que João estava batizando em Enom, porque havia ali muita água. Está lá em João 3, 23. Tá? João 3, 23. Por que é necessário muita água para ser batizado? Porque a forma correta de batismo é a própria palavra batizar. Batizar significa mergulhar. Mergulhar. Então a própria palavra, o significado literal da palavra batizar é mergulhar, imergir, submergir. Então essa é a forma correta do batismo, é dentro da água, tá? É dar um mergulho mesmo. E também, por que nós entendemos isso? Por causa do simbolismo. O batismo simboliza a morte e a nova vida do cristão. Então hoje você vai ver esses irmãos sendo batizados, né, agora, e o batismo, então, você vai ver que eles vão ser submersos na água, ou seja, eles estão demonstrando que morreram, foram sepultados para o pecado, mas que eles têm uma nova vida. Eles foram vivificados. Então agora eles morreram para o pecado, mas estão vivos para fazer a vontade de Deus, porque agora eles são uma nova criatura. Essa é a simbologia do batismo, tá? Então essa é a forma correta do batismo. Não é jogando água na cabeça, não é debaixo do chuveiro, não é de alguma outra forma que seja. É dentro da água. E para quem? Para aquele que crê. Crê em quê? Que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, o resumo de tudo isso, irmãos, se resume nessa frase. O que é o batismo? Batismo é um ato externo de um acontecimento interno. Ou seja, quando a pessoa vem e ela é batizada, ela simplesmente está demonstrando exteriormente algo que já aconteceu no seu interior. Então, primeiro ela creu, ou seja, ela morreu para os pecados e se tornou uma nova criatura. Isso já aconteceu dentro. E nós já ouvimos o testemunho dos 4, né? Nós já ouvimos os testemunhos e é maravilhoso poder ouvir quando uma pessoa se converte, né? É uma grande bênção. Mas esse é o significado do batismo. Então, eles já foram salvos. Eles já receberam o perdão dos pecados. Eles já foram salvos por Jesus. Eles são uma nova criatura. Então, por isso, eles estão sendo batizados. Batismo é um ato simbólico.
O batismo é um ato de obediência ao mandamento de Jesus. Batismo é um ato que faz uma ligação maior entre o cristão e a sua igreja. O batismo não é um meio de salvação. Batismo não lava os pecados. Não lava os pecados. Quem lava os pecados, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, é o sangue de Jesus Cristo. Amém? Algumas pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem assim, então tem que ser batizado em água corrente. Ué, por quê? Porque o batismo lava os pecados, então aí os pecados vão embora. Não, isso não acontece, tá bom? Definitivamente. Se fosse assim, eu queria ser o primeiro a ser batizado, né? Porque você já pensou, os pecados vão acumulando tudo dentro da água aqui, os próximos coitados, né? Vai entrar ali e ser participante do pecado dos outros. Não é isso. Então nós entendemos muito bem o que é o batismo, né? Então, por isso é importante, irmãos, ser batizado. Por isso é importante ser batizado, tá bom? Então, Cristo é o nosso Salvador. Todos nós precisamos nos arrepender dos pecados, colocar nossa fé em Jesus e depois ser batizados. E aí depois, participa da ceia do Senhor. Pastor, eu quero participar da ceia do Senhor, mas eu não quero batizar. Por que obedecer um mandamento, mas não obedecer o outro? A desobediência é a mesma. Não, pastor, eu quero ser batizado, mas eu não posso participar da ceia e eu não me interesso por isso. Por quê? Obedecer um, mas não obedecer o outro. É melhor obedecer os dois. E aí cumprir a ordem de Cristo e trazer alegria ao coração do nosso Senhor. Amém? Irmã Lídia. Em obediência ao mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo e por sua fé nele como único e suficiente Salvador, com a autoridade da igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Então, a quarta estrofe. Roberta, em obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo e por sua fé nele como único e suficiente Salvador da sua vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar agora. Amém. Em obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo e pela sua fé nele como único e suficiente Salvador, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar a segunda estrofe. Irmão Davi, em obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo e por sua fé nele como seu único e suficiente Salvador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.